Tenha respeito por você, respeito próprio, por quem veio antes de você, por quem está ao seu redor, por quem convive com você. Fica comigo que a gente vai falar desse assunto hoje nessa pílula. Eu sou Carlos Castro Carraro, seja muito bem-vindo ao canal Creme do Milho. A gente vai ler um texto e depois a gente vai fazer alguns comentários por experiências aqui desse canal, tá bom? O texto que a gente tem hoje é do site A Soma de Todos Afetos. Um abraço a toda essa turma. É um texto escrito por Vandi Luz em 17 de agosto de 2018. E aí o título é Tenha Respeito por Todos, inclusive por aqueles que você acha que não merecem o seu respeito. Tenha respeito por todos, que você acha que não merece o respeito. Afinal, isso nada tem a ver com o caráter deles, mas sim com o seu. Vamos entender isso. Tenha respeito por todos, inclusive por aqueles que você acha que não merecem o respeito. Isso nada tem a ver com o caráter deles, mas sim com o seu. Seja sempre o melhor que puder. Seja gentil, mesmo quando estiver cansado. Seja compreensivo, mesmo quando sentir raiva. Controlar-se na hora da raiva pode economizar anos do seu arrependimento. Faça mais do que somente sua obrigação. E nunca nada esperando algo em troca. Coloque na conta da vida, porque o acerto final será justo. Respeite todos, inclusive aqueles que você acha que não merecem seu respeito. Afinal, isso nada tem a ver com o caráter deles, mas sim com o seu. Cada um oferece o que transborda do coração. Sempre que falo sobre dar nosso melhor, sempre algumas pessoas questionam a dizer que na teoria tudo é fácil, mas na prática isso é quase impossível. Eu concordo. Porém, fico quase que me dá a possibilidade de tornar isso possível. Sim, um dos nossos maiores desafios é dar sem esperar nada em troca. É amar e esperar quem não merece, ou achamos não merecer. Porque toda opinião tem uma perspectiva diferente embutida e, consequentemente, nem todos hão de concordar ou pensar da mesma maneira. O que precisamos é de equilíbrio, ser bons, mas não bobos, fazer o bem sem olhar a quem, mas sempre respeitando o nosso espaço e nossos limites. E por isso, somente por compaixão à vida, por respeito a todas as criaturas, por nós, por nosso caráter, por nossa verdade, e não é porque é bonitinho ou politicamente correto, entendeu? Entende? Ninguém dá o que não tem ou nunca teve. Leve isso em consideração quando tiver que lidar com pessoas difíceis. Alguém que só conhece desrespeito, agressões, preconceito, desvalorização e desamor, de onde vai tirar sentimentos bons? Aí alguns rebatem. Todos temos conflitos, e isso não é problema meu. E tudo bem pensar assim. Temos todos o livre-arbítrio e a escolha de não nos importarmos. Mas se você, assim como eu, é do time que é aqueles que se importam e que já sentiram na pele a dor do descaso, saiba que você, eu, nós podemos fazer a diferença. Imagine se essas pessoas que não têm nada de bom para dar passarem a receber amor, respeito e compaixão. Será que em determinado momento eles não poderiam passar isso adiante? Será que não é possível criar uma relação, uma reação em cadeia de coisas boas, de sentimentos bons? Não sei, mas prefiro continuar sonhando e acreditando que sim. Digo e repito, é sobre quem somos, sobre o nosso caráter e não o dos outros. Então, se puder dar seu melhor, não hesite. Se tiver a oportunidade de ser melhor, não a desperdice. O mundo anda frio demais e todos precisamos de um pouquinho mais de esforço e vontade para deixá-lo mais quentinho de amor, de respeito e de compaixão. Se puder e quiser, faça a sua parte. A vida agradece. Um belíssimo texto aqui. Aqui aparece a Vandi Luz, que escreveu, né? Pedras no caminho, não guardo nenhuma, mas escrevo sobre cada uma delas, construo castelos de palavras, te convido a entrar a fazer parte do meu conto de vida. Vandi Cruz é colunista, apresentadora em Um Ser Humano em Busca de Evolução. Também escreve O Segredo de Resiliência Humana, jornal Equesta e portal Resiliência. E aqui é a soma do site, né, onde tem a reportagem, o texto é a soma
de todos afetos. Um abraço, então, para você, Vandi. Muito obrigado desse belíssimo texto de 2018 e quais são os meus 2 centavos de contribuição, como eu sempre coloco aqui no canal. Gente, o respeito, a gente é muito curioso, né? Hoje, nos dias atuais, a gente precisar falar de praticar o respeito. Olha que interessante. Isso é uma reflexão, parece muito inocente, né? Mas é uma reflexão muito profunda. E que você, com os poucos minutos aqui que a gente pode usar, vale para poder isso ficar guardado e a gente digerir isso com calma. Parece que a sociedade hoje em dia valoriza a falta de respeito, a agressão, o toma lá da cá, as respostas imediatas, a falta de diálogo, a falta de compreensão, a falta de empatia que uma pessoa pode ter, que pessoas podem ter umas pelas outras, governos podem ter uns pelos outros. Tem uma série aí de coisas que o nosso mundo recente ele tem vivenciado e visto que parece que a falta de respeito é um tema que não deveria nem ser mais comentado hoje em dia, né? Deveria ser assim, a partir disso, a gente está falando de a partir de ter respeito por si próprio e pelo quem está ao nosso redor, pelas outras pessoas, pelo que está à nossa volta. Mas parece que às vezes a gente tem que voltar, parece não, né? A gente precisa resgatar esse assunto para isso se tornar presente, para isso se tornar, essa conversa ela se tornar viva e ela reverberar como tem que ser, né? É incrível, mas os meus 2 centavos aqui de contribuição é deixar que a empatia seja algo predominante nas nossas relações. Quando a gente tem empatia, o que é empatia? A gente se colocar no lugar do outro. A gente não sabe a história daquela pessoa, a gente não conhece o que aquela pessoa passou para ter, por pior que seja o comportamento e a manifestação que ela teve com a gente ou com alguém que a gente gosta, para saber o que a fez tomar aquele tipo de atitude. A gente não sabe. A gente não sabe. Não justifica o que ela fez. Eu estou colocando um ponto de reflexão para poder a gente tentar entender melhor, dentro dessa circunstância, o que fez, né? E fazer com que a gente consiga melhorar a forma da gente lidar com aquela outra pessoa, e a gente se colocando no lugar do outro. É um ponto muito interessante e é um texto muito reflexivo, né? Então, a questão é, assim como a gente também tem que fazer com os outros, praticar essa empatia, a gente tem que ter respeito com a gente tem que ter respeito com o nosso sono, respeito com a nossa alimentação, com os nossos bons hábitos, com a nossa evolução, com o nosso autoconhecimento, com a nossa ambição saudável em dar o próximo passo, o nosso cuidado em se valorizar, o respeito em se valorizar, não se colocar em relações tóxicas, não se colocar em relações abusivas, não se colocar em relações que tratam mal a gente e a nossa história, porque isso é falta de respeito. Você já parou para pensar? Às vezes a gente associa falta de respeito com uma pessoa que conhece a gente, falar uma brincadeira sem graça, que também está errado, que também é falta de respeito, mas ou então uma conversa ou um desentendimento dentro de casa, algo familiar, a gente trata isso como falta de respeito. Mas já parou para pensar um gestor gritando, destratando um funcionário? O que você acha? Não é só um funcionário que tem ali, tem uma pessoa, tem um pai, tem uma mãe, tem uma filha, com toda uma história por trás para ela estar ali, merecidamente estar naquela posição e ainda ter que passar por uma situação de falta de respeito. Então, o autocuidado é você não se diminuir para que a gente precise caber em lugares que não nos pertencem.
O mundo é muito grande, existe um mundo de possibilidades, opções, alternativas que a gente consegue remar e seguir a nossa vida. Às vezes não é tão fácil obter esse caminho, mas ele existe. E se a gente obter, e se a gente alcançar, identificar, descobrir esse caminho do respeito próprio, do respeito pela nossa história, o respeito pelas nossas origens, o respeito pela pessoa que cada um é, a gente vai longe. A gente vai longe em paz, tranquilo, com a cabeça tranquila no travesseiro toda noite, sabendo que a gente fez o melhor que a gente podia e a gente cuidou muito bem da gente, né? Ou seja, a gente vai ter longevidade emocional, física, para poder a gente, compartilhar muitas e muitas boas experiências. Então, assim, você tem e você merece tenha sim respeito por si próprio e por quem está ao seu redor. Combinado? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que você salve esse vídeo. Volta depois para você assistir ele um pouco mais para frente. Manda para um amigo, para uma amiga, para alguém que está precisando escutar essa mensagem de respeito, que passou por alguma situação que você quer ser solidário, solidária e compartilhar com ela para poder ajudar. Porque a ideia aqui do canal é ser uma corrente do bem, compartilhar para todo mundo seguir e dar o próximo passo leve e feliz. Tá bom? Obrigado por estar aqui comigo. Um abração. Te encontro no próximo vídeo. Tchau, tchau.